Em 20ª reunião ordinária de 2026, vereadores aprovam 157 proposições. Sete Lagoas inicia a vacinação contra a chikungunya para pessoas de 18 a 59 anos. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destaca notícias sobre o Poder Legislativo e o município. Participe deste noticiário, faça contato por meio das nossas redes sociais. A Câmara de Sete Lagoas realizou a 20ª reunião ordinária de 2026. Com presença dos parlamentares e participação ativa durante a sessão, importantes projetos foram aprovados no município. Na 20ª reunião ordinária do ano, ocorrida nesta terça-feira, dia 16, foi votado e aprovado o projeto de lei ordinária número 376 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.085.088 no orçamento fiscal do município em favor da Câmara Municipal de Sete Lagoas. A dotação orçamentária é do 12º, ou seja, é uma lei constitucional, está na Constituição Federal, que o Executivo repasse para a Câmara 6% daquilo que foi apurado. Veja bem, eu solicitei a diferença em razão do que se apurou foi maior do que se estimou. A estimativa foi de um valor X e apurou 2X. Então, eu pedi a diferença que totalizou nesse valor de mais de 3 milhões e pouco para a Câmara Municipal. Então, é simplesmente a solicitação de um reajuste. A Câmara tem obrigação por provocar o Executivo tem obrigação de repassar o dinheiro para a Câmara Municipal. E assim será feito. No âmbito social, foi aprovado o PLO 135 de 2026, de autoria do vereador Rodrigo Braga, que estabelece diretrizes para o incentivo à contratação de jovens aprendizes pelas empresas participantes de licitações no âmbito do município de Sete Lagoas. O vereador Rodrigo é um vereador muito inteligente e tem uma sensibilidade muito grande. E todos nós sabemos da dificuldade que a juventude tem de ingressar no mercado de trabalho. Aqui tem uma legislação vasta sobre o jovem aprendiz. No entanto, na prática, a gente vê que isso se torna quase que impossível. É importante lembrar que é uma coisa que não há dificuldade para a administração pública no que se refere a incentivar realmente essa contratação de jovens aprendizes por essas empresas que prestam serviço ao poder público, né? É uma questão só de fato, da assistência social, da Secretaria de Educação, se posicionarem e fazerem um projeto que se adequa à empresa, né? E que vai ser bom, de fato, para todo mundo. Obrigado a todos. Também foi votado e aprovado o projeto de lei ordinária número 71 de 2026, de autoria do vereador Tiago Santana, que dispõe sobre a possibilidade de quitação imediata de débitos de fornecimento de água e esgoto junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, no ato de execução do corte por inadimplência. Eu sei que isso aí vai mudar a vida de muitos, milhares de pessoas, Tiago. Às vezes, muita gente aí esquece e tal, e não paga a conta. Lá em casa, uma vez eu esqueci e minha água foi cortada. E eu queria pagar e não tive essa possibilidade. Aí depois eu tive que ir lá no SAI para poder arrumar, para pedir uma nova ligação. Então, meu amigo, isso aqui, você está de parabéns, não? Você está mil vezes de parabéns por esse projeto. Eu espero que passe nessa casa hoje, que é um projeto de suma importância. Pensando na população e na evolução que nós temos tido ao longo do tempo. Então, que isso seja, de fato, benéfico para a nossa sociedade. Ainda durante a 20ª reunião ordinária, foi entregue uma moção de congratulação à atleta sete-lagoana de futebol feminino, Leonor Vaz de Melo. De autoria da vereadora Heloísa Frois, a moção de congratulação foi entregue para Leonor Vaz de Melo, goleira da equipe de base do Cruzeiro, em reconhecimento ao título do Campeonato Mineiro Feminino Sub-17 no ano de 2025. Eu me sinto muito honrada e privilegiada por estar recebendo essa moção. Agradeço a Heloísa e todos os vereadores. Para mim é uma coisa enorme estar representando Sete Lagoas. Primeiramente, né, é um orgulho muito grande, né, ter uma filha como a Leonor.
Eu me sinto muito honrado de tê-la, né, comigo. É uma pessoa desde muito criança, muito bebê, muito determinada, dona de si, sabe o que quer e sempre em busca dos sonhos dela. Então, assim, o mínimo que eu podia fazer era estar sempre apoiando ela da melhor forma possível. Não tem como descrever, né? Eu falei com ela que nós vamos para onde for preciso por causa desse sonho. E vamos. Eu fiquei muito honrada de proporcionar a Leonor essa moção, haja vista que ela desde pequena decidiu o que ela queria ser. Ela quer ser uma jogadora profissional e já está muito bem encaminhada aí para essa profissão. Então eu fiquei muito emocionada. Vocês sabem, eu sempre falo que eu sou movida a emoções, eu fiquei arrepiada o tempo todo e principalmente ao ouvir dela mesma a decisão dela, né, a opção dela por esse esporte. E é o que ela falou, né, o esporte muda vidas, o esporte salva muitas vidas. No total, 157 proposições foram aprovadas. Você pode conferir a reunião na íntegra no canal no YouTube e site institucional da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Esse foi o resumo da plenária, ocorrida nesta terça-feira. E nós conferimos agora como fica a previsão do tempo para amanhã. Na quarta-feira, o tempo deve ser semelhante ao de hoje, com sol e algumas nuvens sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 15 graus Celsius e 27 graus Celsius, com clima ameno ao longo do dia. Sete Lagoas começou a aplicar a vacina contra a chikungunya. A imunização tem o objetivo de diminuir a quantidade de casos graves da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O repórter Gabriel Silva conversou com um integrante da Secretaria Municipal de Saúde para saber mais sobre a vacinação. Olá, Marcelo. Olá a todos que acompanham o Jornal da Cidade. A vacinação contra a chikungunya começou a ser aplicada nesta terça-feira, dia 16, aqui em Sete Lagoas. Essa vacinação, essa imunização é essencial para evitar essa doença que deixou 121 mortes no Brasil no ano passado. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o supervisor de imunização da cidade, Guilherme Menezes. Guilherme, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Quero começar a conversa contigo perguntando quem que pode tomar essa vacina e o que a pessoa deve estar munida, né? Deve carregar para o dia, para o momento exato da imunização. Olá a todos, tudo bem? Essa campanha de vacinação, Sete Lagoas foi escolhida por um projeto piloto entre 10 municípios no Brasil inteiro. Essa vacinação ela está destinada para pessoas de 18 a 59 anos. E as pessoas que quiserem se vacinar, lembrando que é um período curto de vacinação, é uma campanha que vai ficar por muito tempo, e as pessoas que quiserem se vacinar devem estar presentes nas unidades munidas do cartão de vacina, do comprovante de CPF, carteira de identidade. Ótimo. E há alguma contraindicação, né, para essa vacina? Algum efeito colateral também que a pessoa que tomar essa vacina pode aguardar? Sim, essa vacina é uma vacina atenuada, ou seja, feita com o vírus vivo da chikungunya. Então, a gente tem algumas precauções e contraindicações. Então, pessoas gestantes, mulheres amamentando, pessoas imunossuprimidas, pessoas com comorbidades graves, não devem tomar essa vacina. Lembrando que é uma vacina segura, ela já foi testada em outros países, laboratório estrangeiro. Então, o Brasil está começando agora, mas outros países já fazem essa vacinação há mais tempo. E a gente deve respeitar essas contraindicações. É uma vacina que tem uma ótima eficácia. Você abordando essa questão da segurança da vacina, né? A gente teve a notícia semana passada de uma das vacinas contra a dengue que acabou sendo tirada de circulação, mas é bom explicar que é um caso diferente, né? As vacinas que são aplicadas aqui no município são totalmente seguras, testadas, né? Lembrando que a vacina de dengue ela está suspensa por precaução, até que seja avaliado o motivo da causa de reações graves e teve 2 casos de óbitos. Então, até que seja apurado todos os fatos, às vezes também foi causado por alguém que não deveria ter tomado a vacina e acabou tomando. Então, tem que ser avaliado. E a chikungunya, ela já foi iniciada em outros municípios do Brasil. E foi provado que é uma vacina que não tem tido reações muito graves. E, assim, por ser uma vacina atenuada, vírus vivo, tem sempre o risco, principalmente por pessoas
com um sistema imunológico deficiente ter sintomas da doença chikungunya. Mas assim, lembrando que essa reação com sintomas parecidos da doença é uma reação muito mais tranquila e muito mais rápida do que se a pessoa tiver a doença. Ótimo. E, Guilherme, para a gente finalizar, gostaria que você desse um recado para quem está acompanhando a gente, para vir vacinar e explicar em quais locais também está tendo essa vacinação. Pessoal, então assim, a chikungunya é uma doença grave, tivemos óbitos por causa dessa doença, é uma doença também que incapacita a pessoa, então pessoas que trabalham ficam muito tempo afastadas e por isso eu acho que é muito importante a gente se prevenir. Tomar a vacina é a melhor forma de prevenção. Eu vim tomar a minha hoje, a minha dose. E assim, a vacina está disponível em todas as salas de vacina do município e nos 2 vacimóveis, de acordo com o cronograma que sai toda semana, e na sala de vacina do shopping de 18 às 20 horas. Ótimo. Muito obrigado, Guilherme, pelas informações, por ter topado o nosso convite. Então, fica aí convite também para quem está acompanhando a gente. Vá até o posto de vacinação, se vacine, imunize, que é importante para se proteger e para proteger o próximo também. Volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada pelas informações, Gabriel. E no próximo bloco, o vereador Theo da Ecoterapia é o nosso convidado de hoje no Jornal da Cidade. Acompanhe. Estamos de volta, o nosso convidado do Jornal da Cidade de hoje, vereador Theo da Ecoterapia. Theo, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui, sempre um prazer recebê-lo. Obrigado, Marcela, você, telespectador que nos acompanha. É um prazer estar aqui mais uma vez e vamos aqui discutir, falar de coisas importantes. Theo, nós estamos no Junho Violeta, mês aí de conscientização contra a violência ao idoso, e você tem um projeto que foi apresentado na casa, sancionado nesse ano pelo Executivo, que diz respeito justamente a isso, mas focado no combate à violência financeira, ao idoso. Isso, Marcela, a gente apresentou nessa casa esse projeto de lei que colocando que as instituições financeiras fiquem na obrigação de promover campanhas de conscientização contra golpes financeiros a idosos, que é uma violência, entre outras, para mim também, uma grave violência. Através desse golpe do INSS a nível nacional, ficou claro isso, que a fragilidade do sistema bancário, a fragilidade dos idosos, às vezes, em receber ligações, receber, às vezes, propostas indecentes via, às vezes, o WhatsApp, e nessa falta de maldade cair nesses golpes. Então, as instituições financeiras de Sete Lagoas, a gente conseguiu que essa lei fosse sancionada, fique na obrigação de conscientizar, obrigação de fazer campanhas nesse sentido. Por quê? A violência contra o idoso, ela vai desde a violência física, do cuidado, eles têm o Estatuto do Idoso que protege. Eu faço isso não é de agora, porque desde quando a gente estava nas instituições, a gente sempre defendendo, fazendo projetos junto à Vila Vicentina, projetos para melhorar a qualidade de vida dos idosos. E hoje no Brasil, a população idosa, segundo o censo, ela está se equivalendo praticamente à população dos jovens, porque a qualidade de vida de uma certa forma melhorou, a medicina de uma certa forma se desenvolveu e hoje a pessoa idosa tem uma longevidade maior. E eles precisam ter também qualidade de vida nesse período da terceira idade. E a gente viu que uma pessoa que tem a sua renda reduzida por um golpe, um desconto em folha, vai promover menos saúde, menos lazer, situações que vão gerar uma violência contra o idoso. Então, nesse mês, Junho Violeta, a gente fica muito feliz de ter conseguido, enquanto legislador, aprovar essa lei aqui em Sete Lagoas e defender essa bandeira, essa causa também aqui. E é um caminho que deve ser percorrido junto, Se para a gente, que é mais jovem, é difícil, acompanhar as atualizações do mundo, as mudanças na tecnologia e etc. Imagina, para um idoso que não cresceu, com isso, que não era nem cogitado, às vezes, na sua juventude, existir um banco, digital fora ali da rua, Então, todos nós estamos susceptíveis a golpes, mas é uma classe realmente mais vulnerável nesse sentido. E eu quero até fazer um alerta para a população, que a gente tem também, não só eu, outros vereadores já entraram com matérias nesse sentido aqui, da ludopatia, que é o vício por jogos. E hoje nós temos os jogos eletrônicos. E idosos também estão sendo vítimas desses jogos, porque às vezes
a questão da tela, não só crianças têm esse risco de ficar muito tempo na tela, nós temos hoje também o público idoso que está ficando muito tempo na tela. Né, já são aposentadas. Antigamente, o idoso... realmente, eu parei para pensar isso que agora, a gente não vê mais. Eu sou da época que eu estudava na Arthur Bernardes, eu ia pegar a lotação ali em frente ao caso e via os idosos jogando dama, batendo papo. Né, você não vê isso mais. Antes a gente via até nas mesas, né, das praças, já tinha ali o tabuleiro, né, pintado. Justamente, jogando o seu baralhozinho ali. Né? Então, você não vê isso mais. Por quê? Porque os idosos estão reclusos, às vezes, dentro de casa, né? E aí nas telas, que fazia o papel dessa interação. Por isso, né, que eu sempre incentivo as instituições, como incentivo hoje a instituição do Centro de Ecoterapia a fazer, como já exerce lá hoje um projeto chamado Sementes da Sabedoria, que é um serviço de convivência para idosos, porque eles precisam ter, durante a semana, dias da semana, tempo de se relacionarem, né? E aí sim, na rede social, ele vai conversar com a amiga, com um amigo, vai bater papo, contar caso, vai dançar, fazer atividades, que hoje realmente tem esse problema da tela. E junto à tela vem os malefícios. Um deles é esses jogos eletrônicos. Tem pessoas jovens que infelizmente estão até tirando a vida, né, por causa de um vício no jogo, dívidas, né, que contraem dívidas para bancar esses jogos, e isso vai virando uma bola de neve. Fica aí um grande alerta também para nós acompanharmos de perto, não só as crianças na telas, mas também jovens, idosos, que às vezes podem estar num problema desses, né, de estar muito tempo na tela e ainda pegarem esse vício do jogo chamado ludopatia, que tem desgraçado a vida de muitas pessoas. É um problema muito recente mesmo, né? E como eu disse, é uma caminhada coletiva, né? Para combater esse e tantos maus, né? Que vem assolando realmente a sociedade. Theo, uma marca forte do seu mandato é o reconhecimento, né? São as homenagens que a gente sempre acompanha, né? Cobre aqui a partir da TV Câmara, né? Prestigia também. Você teve no último mês uma homenagem às esposas de pastores e agora, nesta semana, acontece uma também em homenagem aos veteranos, né? Da Polícia Militar. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa marca, né, do seu mandato de realmente reconhecer personalidades da cidade. Interessante, viu, Marcela? De uns 3 anos para cá, eu descobri uma coisa que se chama princípio da honra. A Bíblia fala para a gente dar honra a quem merece honra. E às vezes a gente é muito falho nisso, sabe? Em vários setores da vida. Então a gente tem que honrar as pessoas que de alguma forma contribuem, seja para a sociedade, seja na igreja, seja nos ambientes, no trabalho, onde eles estão inseridos. Né? Então, a gente, quando criou o Sal da Terra, que é uma sessão solene, com esse tema Sal da Terra, é para realmente homenagear as pessoas que salgam essa terra, que dão um sabor para essa terra e não pedem reconhecimento por isso, eles não querem se destacar por isso, mas fazem de coração, fazem por prazer. Às vezes, eu descobri durante essas sessões solenes do Sal da Terra, pessoas que na rua, no bairro deles, transformam a vida de muitas pessoas. Né? Ajudam de muitas pessoas, descobri pessoas ali que se doam no anonimato há muitos anos e nunca sonhou que um dia estaria aqui na Câmara recebendo uma moção de congratulação. E esse último, né, através de uma conversa, e vão aparecendo assim. A gente lembrou das esposas de pastores, porque eu já havia feito um Sal da Terra para os pastores, que carregam um encargo, né, pesado, não é fácil, né? Lidar com problemas dos outros, aconselhar, orar, estar junto deles. E as esposas de pastores participam disso tudo, mas não são lembradas muitas das vezes. Algumas são pastoras, outras não, mas não deixam de ser esposas. E lembrei da minha esposa, né, eu como pastor, né, como vereador, como homem da casa, chefe de família, e a gente às vezes, né, esquece que são elas que nos escutam todos os dias. Eu não saio de casa sem tomar um café com minha esposa, igual hoje tomei. É nessa hora que a gente conversa, é nessa hora que ela me dá um conselho, é nessa hora que a gente se apoia. E eu falei, não, as esposas de pastores têm que ser lembradas. E aí nós fizemos essa sessão solene, foi realmente também mais uma que nos emocionou, muito linda. Elas ficaram muito emocionadas pelo reconhecimento. Os pastores também gostaram muito, porque às vezes eles queriam demonstrar isso, mas não tinham como demonstrar, e eles também vieram, acompanharam elas e as famílias, então foi também mais uma que a gente pôde fazer isso e executar esse princípio da honra, que é um princípio que eu carrego na minha vida hoje. E nessa semana acontece a homenagem aos veteranos da Polícia Militar, não é isso? Dia 18, quinta-feira agora,
né, a gente vai ter dos militares veteranos e bombeiros militares veteranos. E até mandar um abraço para o Admilson da rádio aqui, que eu estava lá na rádio agora e me lembrou. Foi eu que dei uma dica para você, e realmente, né, lá no ano passado, a gente conversando, ele me deu essa dica e eu já liguei para a assessora e falei, ó, já põe aí na nossa relação de Sal da Terra. E é com muito prazer que eu hoje, como veterano, policial militar, vou poder homenagear alguns aqui, né, eu até falei no grupo de que eu pertenço dos veteranos, gostaria de chamar todos, mais veteranos, mas aqueles que eu chamei, né, vão representar todos os veteranos da nossa cidade, que dedicaram sua vida para a segurança, para a paz da sociedade, doar seu suor, né, doar seu sangue, né, alguns que nem mais estão entre nós, que sejam lembrados nesse Sal da Terra agora, dia 18. A transmissão acontece ao vivo aqui pela TV Câmara, também pela Rádio Câmara, YouTube e Facebook na quinta-feira, a partir das 7 horas da noite. Paralelamente a isso, eu não sei se foi uma coincidência, mas você lançou nas suas redes sociais uma série que se chama Nostalgia, né? Mostrando para quem te acompanha justamente essa visão como veterano, né, da PM, ali relembrando, né, momentos, passando por lugares simbólicos, né, para você. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, né, sobre esse compartilhar com as pessoas um pouco, né, dos bastidores, das suas memórias, que querendo ou não, reflete também no parlamento, né? Eu acho que as memórias, né, a gente não pode apagá-las, né? E eu fui ali a convite da Polícia Militar, da instituição, né, através da comandante-geral Coronel Cleide, participar da solenidade de 251 anos da Polícia Militar lá na academia em Belo Horizonte, na academia de oficiais. E fui com o maior prazer, né? Tinha outros militares veteranos que também são legisladores, são vereadores, prefeitos do estado. Mas quando eu cheguei lá, Marcelo, eu falei assim, meu Deus, começou a ter várias lembranças e eu tive essa ideia. Vamos fazer um vídeo aqui, me acompanhe. Depois da solenidade, que foi linda, maravilhosa, eu comecei a andar lá nos ambientes que eu frequentei nos meus cursos de formação, né? E a gente nunca pode esquecer das nossas raízes, né? Nós estamos aqui hoje como vereador, mas todos os vereadores aqui têm uma história por trás, né? Eu vejo aqui os vereadores contando a sua história com muito prazer, alguns mais sofridos do que outros, né? Mas todo mundo tem uma história. Todo mundo, antes de ser um vereador, teve uma vida dedicada a alguma causa, alguma bandeira, que se não fosse isso, ele não estaria aqui, né? Por isso nós representamos o povo. E não foi diferente, eu comecei a fazer e acabou que saiu 5 séries, 5 vídeos, você que queira acompanhar, vai lá na minha rede social, né, Theo da Ecoterapia, lá no Instagram. E foi algo que eu não planejei, né? Eu estava lá assim e falei, vem cá, me acompanha aqui, começa a gravar. Aí lembrei do orelhão que eu ligava para minha hoje esposa, né, que nem era namorada na época, eu estava naquele período de cortejo, né, orando, pedindo a Deus uma confirmação se era ela mesmo, e eu ligava no orelhão, depois fui lá na cavalaria onde eu conheci a ecoterapia, depois fui lá na minha sala onde eu fazia o curso da polícia, fui no alojamento, então foi muito gostoso. Eu saí de lá assim com o coração bem balançado, né, mas também muito satisfeito pelo que eu vivi, né, e muito satisfeito de estar aqui nessa Câmara Municipal também, te representando, fazendo o meu papel como vereador, com muita seriedade, do mesmo jeito que eu estava e sempre estive na Polícia Militar. E são essas memórias, né, essa gratidão, tudo que perpassa mesmo, né, a nossa história, que às vezes mantém, né, todos nós conectados aí com os nossos princípios, né, os nossos valores e o objetivo, né, que faz vocês como parlamentares estarem aqui na casa hoje, representando a comunidade. Pois é, Marcela, a gente entende que se não tiver propósito, se não tiver objetivo, princípios da gente estar aqui, não compensa, não justifica, né? É muito desgastante, né? Eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes, porque antes eu tinha minha escala e tinha minha folga. Hoje eu não tenho folga, eu só tenho minha escala. Né? Mas faço com muito prazer, porque eu gosto. Mas por que eu faço com prazer? Porque eu tenho a oportunidade de ajudar as pessoas. Tenho a oportunidade de fiscalizar, tenho a oportunidade de ir lá dialogar, de buscar soluções. E quando eu vejo a solução mais mínima que seja, até mais complexa, né, a mínima que seja, que é a troca, né, de uma pessoa vir pedir para a gente interceder para trocar uma luz que se queimou. O executivo, às vezes, não tinha conhecimento. A gente faz um requerimento e leva. É um quebra-mola, coisas teoricamente simples, mas para quem está pedindo, não é simples. Sim. Né? Um poste sem luz na porta de casa é insegurança, são várias coisas. Até coisas complexas, que é você conseguir resolver problema de água no bairro inteiro, que não tinha água, porque você vai lá dialogar, você foi lá, fiscalizou, pum, beleza, viu o problema. Mas e aí, vai parar por aí? Não. Aí nós vamos lá, né? Quem que é o órgão responsável? Ah, o SAI, então vamos sentar com quem é responsável, com o engenheiro.
vamos olhar o que pode ser feito. E vocês já pensaram nisso? Já pensou em interligar? Já pensou em interligar um posto artesiano? Você está com a susta resolvendo um problema de um bairro que era de anos. E graças a Deus não foi só um, né? Foi mais de um bairro. Aí o bairro Eldorado, o bairro Padre Teodoro, que hoje tem água, né? Daqui um dia vai chegar a caixa d'água para fazer reservação, porque isso dá prazer. Eu, né, mesmo com policial militar, não precisava fazer o que eu já fazia antes, mas eu tinha prazer nisso, então isso que me move. E está aqui me movendo. Quando Deus permitir e o povo quiser, eu vou estar aqui, né? Isso mesmo. Nesse sentido, né, a patrulha do vereador segue nas ruas da cidade, né? Então, deixa agora os contatos, né, do seu gabinete, as suas redes sociais, para quem está nos acompanhando nesse momento e tenha, né, alguma solicitação, alguma demanda para o vereador. Essa patrulha do vereador, tem muito carinho com ela, porque realmente foi algo também que a gente teve essa ideia, porque a Polícia Militar, eu tirei esse exemplo deles, né? Você liga no 190, você tem a viatura lá, né? Indo até, a gente sabe das demandas, não é na hora, beleza, mas ela não deixa de ir, né? Você vai ter a sua resposta, e assim somos nós também. Nós temos uma grande demanda, mas temos conseguido dar boas respostas. Vou deixar aqui o telefone da nossa patrulha, tá? Esse telefone nosso aqui, eu gosto muito de estar lendo para não errar ele, que é o 98474-5115, 98474-5115. Se eu não posso ir pessoalmente na patrulha, não consigo estar em todas, a minha equipe, os meus patrulheiros, né? Está lá o pastor Renato, o patrulheiro Márcio, eles vão, né? Te dão uma atenção, vão te ouvir, da mais simples até a mais complexa situação, né? E eu tendo o prazer, como eu sempre tenho ido também junto, nós vamos, podem sempre contar conosco aí e vamos, né, fiscalizar, dialogar e buscar soluções, que é o nosso lema, que a gente não abre mão dele. Theo, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Cidade. Te espero no próximo mês com mais novidades aí sobre o mandato. Muito obrigado. Você, telespectador, estamos à disposição aqui trabalhando por você. E também, se quiser nos dar conselhos, estamos abertos também. Quiser nos mostrar situações aí que a gente resolver, estamos juntos. O Jornal da Cidade volta já. Estamos de volta e você confere agora as oportunidades de emprego do CAC da Câmara de Sete Lagoas. Atenção para as oportunidades de emprego desta quarta-feira, 17 de junho. Servente de pedreiro, repositor, operador de loja, atendente de açougue, auxiliar de RH, assistente financeiro, frentista e cozinheira. A oportunidade que você procura pode estar aqui. Para conferir mais vagas e receber orientações sobre os processos seletivos, procure o CAC, o Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Nosso atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, na rua Domingos Louverture, número 335, no bairro São Geraldo. Compareça com seus documentos pessoais e, claro, com seu currículo atualizado. Boa sorte! A deputada estadual e ex-ministra Macaé Evaristo esteve em Sete Lagoas para palestrar na última terça-feira, dia 16. O encontro foi promovido pelo campus Sete Lagoas do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o IFTM. A palestra da deputada Macaé Evaristo aconteceu no auditório do Unifem e teve como tema Educação, Cidadania e Direitos Humanos, com foco no papel do ensino na formação de cidadãos participativos. Nós estamos num tempo em que a juventude ela vive uma ambiguidade. Por um lado, tem muito acesso à informação, mas por outro lado também nunca teve tanta desinformação, tanta cultura de ódio. E é muito importante a gente pensar e trabalhar com a juventude que a defesa da democracia ela é uma ação constante, né? E que cada juventude, que cada tempo tem que pensar em como vai defender e que mundo que vai deixar para o futuro. A deputada valorizou o Instituto Federal e lembrou da importância da formação profissional. Nesses tempos, né, que a tecnologia é talvez o ativo mais importante, ter um campus do Instituto Federal é a possibilidade de investimento em pesquisa, em desenvolvimento, em formação de mão de obra, né, de trabalhadores de alto nível. Então, acho que é uma grande vitória, não só para Sete Lagoas, mas para toda a região, o campus do Instituto Federal do Triângulo Mineiro aqui. A palestra foi gratuita e aberta ao público. A pedagoga Fabiane Marinho tratou o evento como uma oportunidade de qualificação. É uma oportunidade muito válida, né, para o meu enriquecimento, tanto pessoal quanto profissional.
e ouvir palavras de uma pessoa, né, que tem tanta experiência na área de educação, né, com um tema tão relevante que é educação e direitos humanos, né? Então acredito que para a nossa classe principalmente é uma grande oportunidade e estou com grande expectativa. Segundo a diretora do campus do IFTM de Sete Lagoas, Renata Marques, o tema trabalhado na palestra casa com os princípios do Instituto. É uma proposta, uma política, né, e missão do Instituto Federal que a gente tenha uma educação inclusiva, de direitos humanos e também democrática, né? E ninguém melhor do que a Macaé Varice para poder fazer isso. O vereador Caio Valassi esteve no evento e valorizou a presença da deputada. Eu sempre vim para poder prestigiar e dizer que Sete Lagoas está de portas abertas, para agradecer aquilo que eles têm trazido para Sete Lagoas. Agora o esporte. Argentina e França estreiam na Copa do Mundo. Brasil segue preparação para jogo contra o Haiti e Democrata busca recuperação no Campeonato Mineiro. A Copa do Mundo segue a todo vapor e vamos conferir agora os resultados da terça e de segunda-feira. Vamos lá para a tela? Na terça-feira, né, dia 16, a Áustria venceu a Jordânia por 3-1. A França venceu também Senegal pelo mesmo placar, 3-1. O Mbappé deu show, né, fez 2 gols. Agora é um ali dos artilheiros, né, na segunda colocação ali na lista de maiores artilheiros na história da Copa do Mundo. Empatou com Ronaldo. Iraque e Noruega, 4-1 a favor da seleção norueguesa. Haaland também deu show, fez 2 gols ontem na primeira partida dele como em Copas do Mundo, né? E a Argentina fez 3-0 na Argélia, com 3 gols do Lionel Messi, que agora, ao lado do Klose, é o maior artilheiro da história da Copa do Mundo e ainda tem todo o restante dessa Copa do Mundo de 2026, então a tendência é o Messi ultrapassar esse resultado, né? Conseguir ultrapassar esse recorde. Falando agora da seleção brasileira, o Brasil segue os trabalhos para o jogo contra o Haiti pela segunda rodada do Mundial na noite da próxima sexta-feira. E ontem o atacante Neymar foi a campo pela primeira vez nos Estados Unidos e fez exercícios físicos, mas ainda não participa das atividades táticas com os demais jogadores. Ontem Neymar completou 1 mês sem jogar desde a lesão sofrida em partida do Santos contra o Coritiba, no Brasileirão, ainda antes da parada para a Copa do Mundo, e o atacante deve seguir fora no jogo contra o Haiti. E, além disso, é dúvida para a última partida da fase de grupos contra a Escócia, que vai ser só na quarta-feira da semana que vem, daqui a uma semana. Se o Neymar segue de fora, por outro lado, outros jogadores não devem ser problema para o técnico Carlo Ancelotti. Gabriel Magalhães, Rafinha e o Bruno Guimarães, que haviam ficado de fora no treino de segunda, treinaram normalmente ontem e ficam à disposição para o jogo contra o Haiti. O Ancelotti ainda não indicou a equipe titular para o jogo da segunda rodada, né? Tá fazendo mistério, mas a tendência é que haja mudanças, óbvio, no time depois dessa estreia decepcionante contra o Marrocos, né? Falando agora de esporte local, e isso porque o Democrata tem jogo importante hoje pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro. Às 3 horas da tarde, o Jacaré enfrenta o Coimbra na casa do adversário, em Contagem, depois da derrota do Democrata para o Valério Doce na última rodada no final de semana. O técnico Coelho comentou sobre o compromisso contra o Coimbra. Vamos conferir. A gente tem que fazer de tudo para a gente consertar esses nossos erros de bola parada, porque condições de chegar lá e ganhar a gente tem, então colocar o volume que a gente colocou, colocar a bola nos sonhos que a gente colocou para a gente fazer um bom jogo lá e sair com a vitória. E uma escalação provável do Democrata tem Ale Joab no gol, Cleitinho, Arthur Pierino, o Everton e Vinícius Silva na defesa, Fernandinho, Wellington e Rafinha no meio e Massola, Léo Cereja e Emerson no ataque. Mesmo com a derrota na última partida, o Jacaré segue na liderança do Grupo B com 6 pontos. Já o Coimbra tem 4 pontos e está apenas na 4ª posição. E essas, então, foram as notícias de esporte do dia, Marcela. Muito obrigada, Gabriel, pelas informações. A gente segue aí com frio na barriga e expectativa pelo Brasil na sexta, né? Essa edição do Jornal da Cidade fica por aqui. De volta amanhã e nós esperamos por você. Até lá.